Olá, meu nome é José Roberto, sou advogado, trabalho no escritório Mendonça Filete Medeiros Nunes e hoje, de forma resumida, irei apresentar para vocês os 3 regimes de cumprimento de pena do Brasil. No Brasil, possuímos 3 regimes de cumprimento de pena: o fechado, o semiaberto e o aberto. Começando pelo regime mais severo, o regime fechado, ele é destinado a condenados a penas superiores a 8 anos. O Código Penal estabelece que estes condenados devem ser alocados em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Este regime de cumprimento de pena possui como característica o controle e a vigilância maior dos reclusos. O condenado poderá trabalhar e estudar dentro do presídio, ou até mesmo trabalhar fora desde que seja em serviços ou obras públicas. Um ponto importante a se frisar é que o detento não é obrigado a trabalhar e nem estudar nos estabelecimentos penais. Nem por isso ele vai sofrer uma punição por não estar realizando essas atividades. A única consequência vai ser que ele não vai conseguir remir a sua pena através do trabalho e do estudo. Com relação ao regime semiaberto, ele é destinado a condenados a penas maiores que 4 anos e não superiores a 8, desde que eles não sejam reincidentes. Esse é um regime mais brando do que o regime fechado, porque é neste regime de cumprimento de pena que ele passa a ter alguns benefícios, como o benefício da saída temporária e do trabalho externo, por exemplo. Mas o que são esses benefícios? Ambos são benefícios que podem ser concedidos pelo juiz durante o cumprimento da pena desses reeducandos. E como é que ele decide se vai ou não deferir esses benefícios? Primeiramente, ele analisa se ele cumpre os requisitos legais para que seja deferido esse benefício, e depois ele pede informações para o diretor do presídio para saber se esse reeducando possui um bom comportamento ou não. Se ambos os requisitos forem cumpridos, ou seja, ele possui um bom comportamento e obedece a todos os requisitos legais, o juiz poderá deferir essa saída temporária ou esse trabalho externo aos reclusos. Com relação à saída temporária, ele é um benefício que permite ao detento se ausentar do estabelecimento penal por até 7 dias para visitar a sua família, e, após os 7 dias, ele tem que retornar para o presídio. Ele pode usufruir dessas saídas por até 5 vezes no ano, sendo que, a cada saída temporária, tem que obedecer um lapso temporal de no mínimo 45 dias. No trabalho externo, como o próprio nome já diz, o detento ele deixa o presídio para trabalhar em um local fora dele e fica lá até o final do seu expediente, retornando ao final do dia ao presídio. Por fim, em relação ao regime aberto, ele é destinado a presos não reincidentes que tenham sofrido uma condenação igual ou inferior a 4 anos. No regime aberto, o condenado pode, sem vigilância, trabalhar, estudar ou se dedicar a outras atividades fora dos estabelecimentos, devendo retornar à noite para o que a gente chama de casa do albergado. Contudo, no Brasil, a grande maioria dos municípios não possuem casas do albergados para acolher esses reclusos que estão em regime aberto. Desta forma, por conta da ausência de casas do albergado, é comum os juízes autorizarem que os detentos cumpram o restante das suas penas em casa, mediante, é claro, algumas condições, como, por exemplo, comparecer aos fóruns para justificar as suas atividades, relatar qual atividade que ele está realizando e até mesmo proibição de se ausentar da sua comarca. Dúvidas sobre o tema? Deixe aqui nos comentários que eu me coloco à disposição para respondê-las. Ou ainda, se você tiver interesse em acessar outros conteúdos, acesse o nosso site mfmn.com.br.